Queridos irmãos em Jesus, shalom a todos. Shalom não, quer dizer paz, né? Na língua lá de Jesus. E eu fiquei empolgado porque eu assisti o filme Joseph, né? A série agora, recentemente, até recomendo, né? Está na Netflix, que fala da vida de Jesus. E esse Jesus que apresentam agora é um Jesus assim, um pouquinho diferente daquele Jesus tradicional de outros filmes, né? Então vale a pena vocês verem. Tá uma série que está na Netflix, são 3 temporadas. Agora a gente fica ansioso porque a 4ª temporada só o mês que vem que começa, né? E todas as abordagens que ele fala, quando chega, quando sai, ele fala shalom, né? Então eu resolvi imitá-lo hoje. Imitar Jesus é a melhor coisa. Se todos nós pudéssemos imitar Jesus, né, seria maravilhoso. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na Seara de Jesus, que todos nós juntos, a partir de agora, num só pensamento, né, possamos estar unidos no ideal do Cristo, para que a gente possa, como as lições dele trouxe para a gente, para que a gente possa continuar em busca da nossa evolução, do nosso progresso espiritual, né, para que tornemos esse mundo um pouquinho melhor, né? Os desafios vão continuar, né? Não é porque vocês vieram na casa espírita, porque eu vim na casa espírita, que os desafios não vão continuar. Vão continuar, sim. Mas só que, na medida que a gente vem na casa espírita, a gente vai adquirindo a oportunidade e adquirindo conhecimento para que a gente possa não pedir para que Deus nos tire esses desafios, mas sim pedir para que Ele nos dê altivez, dignidade, para que a gente possa encarar esses desafios e superá-los, né? E vencer esses desafios, né? Porque a casa espírita não vem aqui prometer milagre para ninguém, né? Porque o milagre está dentro de nós mesmos, né? Então, poderíamos dizer que é um conjunto de coisas, né? Que às vezes as pessoas vão na casa espírita, quando vão, falam assim: eu vou lá na casa espírita para tomar um passe. Mas não é só tomar um passe. O passe é super importante, mas a palestra também é muito importante. Pois é a palestra que nos prepara e nos condiciona, né? De forma tranquila, de forma serena, para que a gente possa entrar na sala do passe e receber aqueles lentivos que são tão necessários para todos nós, né? Okay? Eu tenho dois pequenos recados aqui para dar. Durante as palestras aqui, durante o trabalho da Casa Espírita, o ano todo, de janeiro até dezembro, nós temos palestras segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Só não tem no sábado. Mesmo assim, no sábado, quando é dia da entrega das cestas básicas, nós temos palestra aqui também, tá? Mas normalmente no sábado é uma vez por mês, mas são todos os dias da semana, né? E mesmo assim ainda acaba ficando alguma dúvida das pessoas que ouvem, né? Como nós não temos muito tempo, né? São 35, 40 minutos, acaba ficando alguma dúvida. E como vamos sanar essas dúvidas? Através dos cursos que a casa oferece, de forma gratuita, tá? Então, que vocês possam se inscrever nesses cursos, né? Porque esses cursos vão nos trazer o conhecimento para nós sabermos de onde viemos, para onde vamos, o que somos, né? O que é a reencarnação. Esse curso fala sobre divórcio, fala sobre uma infinidade de coisas, né? Que realmente vale a pena. O curso é de mais ou menos uns 7 meses, tá? Acho que são 24 aulas, mas quando chega no final do ano a gente realmente fica extasiado de tanto aprendizado, né? E a gente percebe uma mudança em nós mesmos, né? E as pessoas que estão em nossa casa, que às vezes não veem, mas através da diferença que eles começam a notar na gente, das nossas mudanças, eles começam também a vir, né? Porque
quando eles vêm aqui, se surpreendem, porque chega aqui, vê esse ambiente gostoso, de paz, né, que antecede com as músicas que a gente coloca, para que fique um ambiente bem adequado para todos nós. Né? Então, aí, na medida que a gente vai mudando, a gente vai trazendo os nossos entes queridos para cá também. E isso é muito bom, porque começam a caminhar junto conosco. Então, quem não fez esse curso, é o curso preparatório, né, do Espiritismo. Né? O curso se chama O que é o Espiritismo? Se formos falar de uma maneira simplista, esse curso seria o prézinho, né? Chamado prézinho, né? Até porque somos almas, todos nós, né? Somos almas crianças ainda, né? Então temos muito que aprender. Né? Então fica aqui o convite. Quem quiser, é só se inscrever lá na livraria, está lá, deixar um nominho. O curso inicia em maio, no mês de maio, né? E vai até dezembro. É às terças-feiras, às 20 horas. Vai das 20 às 21h30. Mais vale o curso do que ficar em casa vendo televisão, vendo renascer novamente. É renascer que chama. Está passando de novo depois de 30 anos. Né? Então, vale a pena vocês irem, tá? Então, fica aqui o convite, tá? Nós vamos... Falei dos cursos, né? E uma última informação que nós temos para dar é que nós temos o nosso blog e ali fora no corredor tem uma vitrinezinha lá que tem o QR Code, então é só apontar a câmera lá do QR Code. Nós estamos chique, tem o QR Code agora. Nós estamos gravando algumas palestras já no YouTube, já temos um canal no YouTube. Então a tecnologia está aí para realmente ser usada, né, gente? Nosso ambiente já está preparado desde as primeiras horas da manhã, o plano espiritual está aqui conosco, nos dando toda a sustentação, todo o amparo, né? Mas a gente, para completar esse preparo, a gente vai ler minutos de sabedoria, o que nos traz. Dizem que é por acaso, né? Que vamos abrir por acaso, não acredito muito nisso. O plano espiritual nos direciona para que cada um receba a lição e interprete da maneira que mais lhe convier. Observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode comer por você. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também, ninguém pode curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse de seu organismo todas as moléstias. Eu falei há pouco que a casa não está aqui para prometer milagre para ninguém, né? Porque o milagre está dentro de nós mesmos, e é exatamente isso que a lição vem nos dizer. Vocês veem que não é por acaso, eu não tinha aberto ainda a vida, a lição veio exatamente disso. Nós vamos receber a nossa irmã, vou dizer a memória, Mara Batista, a nossa irmã Mara Batista, que ela vai falar dos pães, né? Aí a gente lembra, né, aquela passagem de Jesus, né, que multiplicou os pães, né? Então que a gente possa recebê-la com uma vibração muito positiva, né, para que ela possa, né, através do que ela estudou, nos trazer mais uma vez o aprendizado dessa noite. Vem falar aqui para a gente, por favor. Seja bem-vindo. Se você quiser tirar, fica à vontade. Ou fala aqui. Bom. Boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesta noite, preparando os nossos corações para que nós possamos realmente assimilar o alimento que Ele nos oferece há mais de 2000 anos, que é o alimento da alma, o pão espiritual do conhecimento que liberta e que nos prepara para caminhos de luz adiante e que nos ajuda a enfrentar
conceda a paz e a harmonia neste momento e sempre. Todos nós sabemos que o propósito da vida de Jesus era exatamente voltado para a cura do Espírito. Mas ele também curou corpos. Curas provisórias, porque depois as pessoas que foram curadas morreram. Mas o que interessava o mestre era a cura permanente. E muitas pessoas atraídas por este chamariz, pela cura do corpo, pelos problemas emocionais que traziam, procuravam o mestre. Mas naquele momento que elas recebiam a cura do corpo, presenciavam a cura de um outro irmão, ele também não deixava de dar a eles o pão espiritual. Os ensinamentos que curavam a alma sobre o perdão, sobre a humildade, o amor ao próximo, a mansuetude, a necessidade da transformação interior, da conquista do reino dos céus, que nós entendemos como a reforma íntima. Então, o nosso Mestre Jesus, ele deixou para nós o ensinamento moral. Este ensinamento, esta luz maravilhosa, que Kardec achou por bem colocar como o objetivo exclusivo de sua obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, deixando de fora alguns outros fatos que geram controvérsias até hoje. Mas o ensino moral do Cristo não. Nunca ninguém conseguiu contestar. Tentaram, mas não conseguiram. Muito pelo contrário. Pessoas que muitas vezes dizem: eu não acredito em Deus, mas gozado, eu acredito em Jesus. Eu sei que Ele esteve aqui, mas não acredito em Deus. Mas acredita nos ensinamentos do Cristo. Então, ou seja, esta lição moral se tornou o propósito, o objetivo máximo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é o ponto onde todas as religiões podem se reunir. Todas elas. Então, Kardec deixou para falar dos milagres, das predições, lá na Gênesis, no capítulo 15. Ali ele vai analisar cada milagre efetuado por Jesus. Primeiro ele explica o que vem a ser um milagre. E aí ele explica dentro das questões dos fenômenos mediúnicos para que a gente possa compreender. Então, com isso, Kardec está dizendo para nós o seguinte: espíritas, vocês precisam ir além do que está escrito. Não pare apenas nas questões materiais que ocorreram através desses milagres, mas vá a fundo e busque em cada ato do Mestre, em cada palavra, em cada acontecimento que envolve a passagem dele aqui, um ensino moral que é muito mais superior do que qualquer fato material que tenha ocorrido. Então nós, como espíritas, nós não podemos fazer uma análise superficial, senão nós limitamos a nossa compreensão. Nós temos que ir além do que está ali. Porque toda vez que vamos só no sentido literal, o entendimento fica vago, fica até estranho, duvidoso. Então nós, espíritos, precisamos ir além, retirar este alimento que ali está para todos nós. Então, dentro das passagens do Cristo pela terra, a multiplicação dos pães é uma das riquezas. Ela traz lições maravilhosas em cada palavra, em cada versículo, cada frase que a gente pega e leia, uma, duas, estude e fala: puxa vida, é isso aí que ele está querendo dizer, e nós vamos descobrindo coisas novas, porque ela serve para nós de norte, para o nosso cotidiano. Ela nos ajuda a compreender
isso, a gente entende que com Jesus aquela frase funciona. O pouco com Deus é muito. Então o foco da nossa palestra é justamente isso. Entendermos esta questão de utilização do pouco. Então ela nos traz estes conhecimentos e muitos outros. Mas é importante que a gente compreenda algumas particularidades rapidamente sobre as multiplicações dos pães e peixes, que na verdade foram duas, em ocasiões distintas, lugares diferentes. A primeira foi ali em Betsaida, num lugar deserto. As duas têm muitas semelhanças, mas foi ali em Betsaida, num lugar deserto, conforme narra Lucas. Os que narraram a primeira multiplicação foi Mateus, Marcos, Lucas e João. A segunda se passou nas proximidades do território antes do território de Magdala, também um lugar deserto, como afirma Mateus. E quem narrou foi Marcos e Mateus, a segunda. Então nós vamos encontrar ali diferenças apenas nas narrativas, quando um ou outro evangelista diz: olha, quase 5.000 pessoas na primeira foram alimentadas. O outro diz: foram 5.000 homens, além de crianças e mulheres. E o outro foi quase 5.000. Na segunda, um fala foi quase 4.000 e o outro fala foi 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então nós vamos encontrar só isso. Fora isso, não há nada que modifique o conteúdo nas duas multiplicações, porque Jesus tem os mesmos gestos. Ele recebe o alimento, ele eleva os pensamentos, eleva o olhar no céu, abençoa o alimento, parte o alimento, entrega para os discípulos para que eles possam distribuir. Depois nós vamos ver como foi essa distribuição. E depois pede para as pessoas se assentarem, todos se alimentam. Na primeira sobrou 12 cestos, na segunda sobrou 7 cestos. Então nós temos essas semelhanças. Então nós, para desenvolvermos o tema, quantos pães tendes, nós vamos usar a narrativa de Marcos, do capítulo 6, do versículo 30 ao 44, da primeira multiplicação dos pães. Mas é muito bom quem quiser estudar uma e outra, porque as lições também são bem diferenciadas. Então Marcos, ele começa dizendo que os discípulos que haviam ido em excursão a serviço de Jesus, eles retornam com a notícia da morte de João Batista. E Jesus, por bem, acha melhor que eles peguem um barco e vão para um lugar deserto. Porque Jesus estava ali com uma multidão em torno dele. Então que eles fossem para um lugar deserto. E Marcos diz que aqueles que iam e vinham, os discípulos, a serviço do Cristo, não tinham tempo para alimentar-se. Então nós vemos aí, não havia tempo para a alimentação. Então não havia tempo para conversa, não havia tempo para trocas de ideias. Entre eles não havia. E naquele momento, sabendo da morte de João Batista, aqueles discípulos, homens ainda estruturando dentro deles uma fé inabalável, com certeza ficaram mexidos. E a gente vê aí a questão da preocupação do Cristo. Vamos para um lugar isolado. Vamos renovar as energias. Vamos conversar. Vamos entrar em prece. Vamos renovar a esperança. E aí, nós entendemos o quanto é importante a alternância do trabalho, do repouso, da ação e da prece, da oração. É o que nós precisamos.
Então não adianta a gente entrar na casa espírita, qualquer outro templo de Deus, e simplesmente fazer. Não, nós precisamos conversar uns com os outros, trocar ideias, precisamos entrar em oração, analisar o nosso comportamento, como eu estou me comportando, não só pelo centro espírita, mas fora, como que eu estou agindo, as lições do Cristo estão realmente fazendo efeito em mim, para que meu trabalho na seara dele seja cada vez melhor. Este é um ponto que Jesus nos ensina ali. Às vezes nós precisamos desse recolhimento, desse isolamento e nos conectarmos com Ele, para que Ele possa conversar conosco, em livre acesso à nossa mente. Então Marcos continua dizendo que eles então entraram no barco e seguiram para Betsaida. Entraram e seguiram para Betsaida. E ele diz que a multidão que vinha, eram pessoas que vinham de várias aldeias, cidades, eram pessoas que vinham de tudo que é lado. E alguns conheceram Jesus, em outras traduções, os conheceram. Quer dizer que além daquela multidão que estava em torno do Cristo, mais estava chegando. Quando viram que era ele, começaram a se juntar com os demais. Mas eles já estavam indo embora. E alguém ali naquela multidão, diz Marcos, que a multidão para, e resolve segui-lo a pé. Chegaram ao ponto onde ele estava para chegar, mas a pé. Imagina, não posso perder essa oportunidade, eu vim de longe, e o Cristo, o nosso amado fugitivo, olha lá, está indo embora. Ninguém falou para eles para onde eles estão indo, e o nosso amado fugitivo está indo, fugiu da gente. Então, com certeza, alguém naquele meio ali deve ter falado, a direção é Betsaida. Nós podemos ir a pé. É uma marcha agradável, menos de 10 quilômetros. Mas não podemos perder a oportunidade de estar com Ele. E aquela multidão vai. Chega do outro lado, no lugar onde eles iam chegar, antes dele, dos discípulos. E diz João, na narrativa dele, que estas pessoas, a multidão que aglomerava-se em torno do Mestre, vinham até ele trazidos pelos sinais, os sinais dados dos enfermos. Ou seja, vinham com aquele afã da cura, porque a mensagem de que o Cristo não julgava ninguém, se preocupava com todos de maneira geral, por igual, que Jesus acolhia todos com amor, dava atenção, se espalhou. Então, milhares e milhares de espíritos sofridos, dilaceradas as emoções, ou até mesmo com doenças físicas, sofredores de tudo que é tipo, ali estavam. Onde ele estava, eles estavam. E se juntavam, porque buscavam o quê? A cura do corpo, ou de alguma questão objetiva. E Jesus acolhia a todos, não julgava ninguém, não queria saber de onde se originou aquela dor, aquele sofrimento, não importa, ele estendia as mãos e as pessoas se sentiam acolhidas. Então é claro que elas iriam a pé até 100 quilômetros para estar próximo dele, para receber algo dele. Então vinham de tudo que é lá. E aí quando Jesus chega lá, diz Marcos, que ele desce da barca, que ele olha a multidão. Ah, meu Deus, me encontraram aqui.
multidão de aflitos, Jesus sente compaixão. Diz Marcos, pareciam ovelhas, eram como ovelhas sem pastor. E ele se compadece. Ora, ele queria ficar sozinho um pouco com os seus discípulos, mas naquele momento ele viu que não dava. A urgência da dor o chamava. E aquelas pessoas paradas, crianças chorando, uns lamentando, uns reclamando, outros gemendo, diante dele estavam. Mas Marcos diz que de imediato ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ele começou a proporcionar a eles o pão espiritual. A primeira coisa que ele fez. E fiquem imaginando algo. Nós estamos falando de milhares de pessoas. E Jesus atendia a todas. Estendia suas mãos misericordiosas, tecia seu verbo carinhoso que aliviava sofrimentos, renovava a esperança no futuro, a fé em Deus, curava corpos, que Lucas diz que ele curou ali. Então, o mestre atende aquelas pessoas, milhares. Aí a gente pensa, quanto tempo a gente consegue ouvir uma pessoa? Uma única pessoa que se aproxima de nós e quer desabafar, quer lamentar, quer reclamar assim também. Quantos minutos a gente ouve? Muitas vezes olhamos a pessoa e ela vem a fulana, com toda certeza vai ficar falando, reclamando. Ai, meu, hoje não dá, né? Hoje eu estou aqui. Nós estamos falando de um Cristo que atendia milhares de pessoas com amor. E nós, que falamos muitas vezes que somos os aprendizes do Cristo, que estamos tentando servir a Cristo na terra, não conseguimos ouvir uma pessoa. Ah, não! Vai começar a lamentar, isso me afeta. Jesus se afetou com alguma dor? Jesus se deixou tomar pelos sentimentos e energias daquelas pessoas? Não. Tudo bem? Era Jesus. Mas o que ele disse certa vez, tudo que eu faço, vocês também poderiam fazer, né? Os discípulos dele não tiveram que aprender a atender as pessoas. E eram homens rudes, grosseiros. E não aprenderam? Por que a gente não aprende? Não, a gente não aprende porque assim, né? Fuja de pessoas tóxicas. Eu estou tentando descobrir um jeito de fugir de mim mesma. Eu não consigo fugir de mim mesma. Às vezes eu me intoxico mais com os meus pensamentos, com as minhas ideias, meus sentimentos, do que a lamentação de uma amiga. Porque eu não consigo ouvir. Por acaso eu nunca lamentei na minha vida, nunca reclamei? Então nós temos que saber ouvir. Sim, ela quer lamentar. Vamos ouvir depois minha amiga. Eu também lamento, mas não vai chegar a lugar nenhum. Vamos tentar achar uma solução. Às vezes a pessoa só quer uma palavra, um apoio, só. E aí a gente diz muitas vezes, mas lá no centro espírita eu trabalho no atendimento fraterno, atendo todo mundo. Com muito amor, eu fico feliz. Eu também. Trabalhei anos fazendo isso, é uma alegria para mim. Só que eu descobri que quando eu saía do centro, eu não tinha paciência para ouvir 5 minutos. Uma pessoa, e detalhe, família, morando dentro, sob o mesmo teto. Que coisa, né, Mara? Por que a felicidade de servir e na sua casa ou fora da sua casa? Não tenho tempo. Minha cabeça não dá para isso. Isso é tóxico demais para mim. E Jesus
atendia a todos. E ali naquele momento, ele ensinou muitas coisas, preparando aquelas pessoas. Só que diz Marcos que as horas voaram, né? O tempo passou rápido. Então os discípulos carinhosamente chegaram para ele e disseram: Senhor, a hora já é avançada, essa multidão está faminta. Despede-os para que eles possam ir nas aldeias, circunvizinhas, cidades, comprar alguma coisa para comer. Porque aquela multidão não queria sair dali. Não queria. Porque a compaixão do Cristo estava fazendo algo por elas. Às vezes a gente fala: ai, eu fiquei tão compadecida por fulano, o que você fez para ajudar? Mas naquela hora não tinha tempo. Então não foi compaixão que você sentiu. Foi peninha, foi dó, mas não foi compaixão. A compaixão ela é ativa, ela age, ela te impulsiona a fazer algo, mas você não consegue ficar parado. Um dia a gente vai sentir. Então Jesus já estava fazendo algo. E os discípulos se preocuparam. Estão com fome, Senhor, com certeza. Estão aqui há muito tempo, né? E aí eu pergunto: será que Jesus não percebeu a situação? Claro, né? Percebeu. Jesus percebeu a situação. Jesus sabia que no meio da multidão tinha gente com fome? Sabia, sim, com certeza. Por que ele não fez nada? Na segunda multiplicação, ele que se manifestou. Na primeira, não foi ele, não. Na primeira, foram os discípulos. Quem é que estava em aprendizado? Era Jesus? Ou eram os discípulos? Os discípulos. Então, Jesus aguardou que a iniciativa viesse de quem? Deles. Assim como ele espera que seja nossa. Saber o que estava ocorrendo, ele sabia. Então, aqueles discípulos vieram e passaram para ele, né, a informação. Só que, despede-nos. É fácil se livrar de uma dificuldade como aquela, uma multidão com fome. O que fazer? É natural e compreensível a situação dos discípulos. A gente faz o mesmo, né? Quantas vezes uma pessoa vai, nos procura para alguma coisa e fala: puxa, mas no momento eu não tenho nada aqui. Vai ali no vizinho, acho que ele deve ter para te ajudar. Ou, não, eu vou pedir a Deus, Deus te ajuda. Aí Deus fala: mas eu estou querendo que você ajude, você está ajudando para mim. Não é assim? Então ele já despede, Senhor. Já se livra do problema. Jamais Jesus tomaria uma atitude como essa. Por quê? Ele tinha acabado de ensinar-lhes muitas coisas. O que ele queria então? Que os seus discípulos, que também aprenderam muitas coisas, praticassem ali, naquele momento, uma lição. E ensinassem todos eles, aquela multidão. Só que os discípulos não entenderam. Jesus perguntou a eles. Eles disseram a Jesus. Jesus disse a eles, desculpe. Vá, eles não precisam ir. Vá e dá-lhes de comer. Dar-lhes voz de comer a todos eles. E aí, eles dizem: mas mestre, o senhor quer que a gente vá até lá, procure uma cidade mais próxima, que estava bem longe, para comprar 200 dinheiros de pães? Mesmo assim, diz João, que Filipe fala para ele, mesmo assim não bastará. É pouco para essa multidão. Ou seja, não entenderam o que Jesus quis dizer. Ele não estava falando de sair dali e até lá comprar, porque era algo urgente, ia demorar muito. E ele sabia que não ia ter lugar que pudesse fornecer tanto alimento de uma vez. Então, ou seja, a questão não era essa. O que Jesus queria deles? Acabei de ensinar-lhes muitas coisas.
Olhe ao seu redor, pare e pense. Olhe o que vocês têm em mãos e façam alguma coisa. Às vezes, meus irmãos, a gente acha que a solução está longe, mas a solução está aqui. Está aqui. Com pouco. E eles não entenderam. O que o mestre estava querendo dizer? Como alimentar? Então, de João, que um rapaz chamado André, o André, o irmão de Simão Pedro, vai lá e traz o rapaz com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Quer dizer que André, o irmão de Simão Pedro, foi um pouco mais esperto que o Filipe. Opa, já entendi. Nós temos uma multidão aqui, eu vou lá ver se alguém tem um alimento. Ele foi bem mais esperto. Só que foi esperto, mas derrapou. Porque chegou para Jesus e falou: Jesus, o que é isto para toda essa gente? Filipe e André, o que viram? Impossibilidades. Enquanto nós demos ênfase às impossibilidades, nossa fé não chega a 100%, principalmente na presença de Jesus. Viram impossibilidades. Enquanto a gente vê impossibilidades, a gente não resolve e não concretiza nada. Já repararam? Quando a gente só foca nelas, não, isso aqui não dá, isso aqui não dá, não dá, a gente não faz nada. Então os dois só viram impossibilidades, os demais também. Naquele momento, que 5 peixes e 2 pães, João diz que eles estavam próximos à Páscoa dos judeus. Que muitas caravanas, milhares de pessoas se locomoviam até Jerusalém. E era comum que essas pessoas em épocas festivas, se locomovendo a uma certa distância, levarem proventos. Não existia comércio para parar a comprar. Tinha criança. Então eles levavam comida com eles. Então será que no meio daquela multidão só um rapaz tinha algo para comer, mesmo sendo pouco? Com certeza não. Provavelmente ele ofereceu a André o que ele tinha, sem esperar nada em troca. Ele ofereceu. Nós muitas vezes, quando viajamos, o que nós fazemos? Hoje até que tem bastante lanchonete, né? Postos aí que tem restaurantes. Hoje não. Mas décadas atrás, a gente viajava e levava o quê? Sanduichinho, tortinha. Eu era criança, eu adorava. Eu tinha para o Paraná, rodar 400 e tantos quilômetros, mas nem bem passar pelo pedágio. Mãe, estou com fome, está na hora de comer. Eu adorava comer os leite, mortadela, essas coisas no carro. Nós tínhamos que levar. E naquela época do Cristo era costume, mesmo não sendo época festiva, mas eles saíam e levavam proventos. Então Jesus perguntou: e de ver quantos pães tendes? Trouxeram o rapaz. Notem que Jesus não perguntou de quantos pães nós precisamos. Ele pergunta: quantos pães tendes? Quando nós vamos oferecer algo ao Cristo, seja pouco, para que aquele pouco possa ajudar alguém, e a gente fala: ah, meu Deus, eu tenho aqui tanto de cesta básica para ajudar, mas tudo bem, vamos ver o que eu posso fazer. Eu vou pedir a Jesus que Ele me oriente, que Ele ilumine outras mentes aí para se juntar comigo e a gente fazer. Esse é o correto. Porque o que Ele quer saber é o que você tem para oferecer a Ele, para que Ele possa fazer alguma coisa. A explicação de Emmanuel é exatamente essa. Seja de ordem espiritual, moral, seja de ordem material, há necessidade
aos seus apóstolos, aos seus discípulos: ide e vivam. E aqueles 5 pães e 2 peixes nas mãos do Mestre. Que lição maravilhosa! Antes de tudo, quando a gente descrê do pouquinho que temos para doar, Jesus não descrê de uma migalha que oferecemos. Então ele pega aquele pouco alimento, levanta os olhos para os céus, diz Marcos, e abençoa aquele alimento. E naquele momento, depois da oração, ele parte, divide. Os evangelhos não existem a palavra multiplicação. Ele parte, divide. E aí pode perguntar: onde é que está o milagre então, se não há multiplicação? O maior milagre vem depois. O milagre de um gesto. Porque ele pede para as pessoas sejam assentadas em grupos para ter a harmonia e a ordem. Quando se lida com pouco, é preciso ter harmonia e ordem. Senão, um quer passar a perna no outro, um quer comer mais que o outro, um quer deixar o outro sem, pegar tudo para ele. E Jesus coloca ali a harmonia em grupos. Foram divididos de 100, 100, 50, 50. E ele entrega aqueles pedaços que ele partiu aos discípulos para que coloquem na frente da multidão. O gesto: olhem o que eu quero que vocês façam. Eu lhes ensinei muitas coisas, quero que pratique agora. Milagre da solidariedade. Algo, como diz Kardec, muito além do que um fato material. Para Jesus seria muito mais fácil transformar pedras em pães e distribuir do que fazer as pessoas dividirem um pouco que têm. Se já é difícil dividir o muito. Então, naquele meio, uns tinham que comer, outros provavelmente não tinham que comer. Sentado em grupos, quem tinha dividia. O gesto do Cristo: dividam. É isso que eu quero que vocês façam. Se ele multiplicasse, ficaria tudo mais fácil, não é? Nós estaríamos até hoje esperando que ele multiplicasse tudo. Senhor, eu tenho uma cesta básica, faça que ela vira 10. E dividir. Nós saberíamos dividir? Então foi naquele momento o maior milagre que aquelas pessoas presenciaram e fizeram parte da divisão do pouco. E a gente pensa: mas como aquelas pessoas conseguiram comer com tão pouco? Porque com certeza Allan Kardec, na Gênesis, capítulo 15, item 48, vai explicar perfeitamente. Porque ele fala que o magnetismo do Cristo envolvendo aquela multidão já fez com que eles esquecessem até a fome. E ele ainda diz: quando nós estamos concentrados em algo importante que nós estamos fazendo, a fome vai, a gente fica sem fome. Leonardo da Vinci diz que quando estava pintando Mona Lisa, ele não sentiu nem fome nem sono. Estava tão focado em algo tão grande, tão estimulante para ele, que a força que ele tinha era brutal. Kardec explica isso. O magnetismo do Mestre. As pessoas tão focadas nele, naquela maravilha diante deles, naquelas palavras maravilhosas, naquele acalento. A fome ficou pequena, então um pedaço que fosse seria suficiente. Quando nós estamos estudando, um jovem para o vestibular, às vezes nem esquece de comer, não sente fome. Não é assim? Passa batido, nossa, eu não sei nem, porque ele está focado.
houve algo muito maior. Aquelas pessoas foram dividindo o que tinham. Porque se tivesse ocorrido a multiplicação ali, e ninguém precisasse dividir, na segunda multiplicação dos pães, ninguém estaria preocupado com a fome de ninguém, porque Jesus iria multiplicar tudo de novo. Não é? Os discípulos de Jesus, mais para frente, fizeram muitos milagres iguais aos de Jesus, mas nenhum deles multiplicou pães. O que Jesus queria era que os seus discípulos aprendessem a distribuir o pão espiritual e o pão material. O pão espiritual, que é abundante, o pão material, que é escasso e que é preciso ser dividido. Se nós, no nosso planeta, se nós conseguíssemos tirar da mente, eu tenho pouco, não posso dividir, com aquele medo de nos faltar, não existiria fome. Porque se eu tenho 2 pães, 2 pães para mim é muito. De repente a minha fome é para meio pão. Aquela pessoa do meu lado não tem nenhum. Então não vai sobrar nada. Mas se eu der um para ela, ela come a metade, vai sobrar um aqui, vai sobrar metade ali. Então sobraram cestos de pães e peixes. Porque quando se divide, sobra. Quando se toma para si o egoísmo, falta. E é isso que nós encontramos no nosso planeta. Então, quando nós temos em nossa mão algo para fazer, façamos. Não pensemos que seja pouco. Se nós temos um tempinho apenas na semana para doar em benefício ao próximo, fazer alguma ação boa, uma obra de caridade, qualquer outra coisa, doemos esse tempo, como Jesus, eu só tenho essa horinha, mas que eu saiba usar com muito amor e use aquela hora. Ah, Senhor, nós temos tantas famílias para alimentar e temos apenas aqui, nem metade das cestas. Nos ajude. Ele vai fazer o quê? Multiplicar a sua ação. Por quê? Ele vai enviar os seus mensageiros para que inspire outras pessoas que estão querendo fazer a caridade, ajudar. E de repente aquelas pessoas começam a surgir. Tem um caso de uma dirigente do Rio de Janeiro, que eu vi uns anos atrás, que eu achei lindo. Ela tinha 200 famílias, 40 cestas básicas. E ela pegou e falou: Senhor Jesus, eu tenho 40 cestas básicas. Me ajude. E ela falou que de repente uma outra pessoa do centro ligou e falou: olha, tem um amigo meu que tem uma empresa e quer doar 20 cestas. Aí de repente foi surgindo. E sobraram cestas básicas para o mês seguinte. Então o que multiplica é a ação da solidariedade. Nós temos em Mogi das Cruzes a história de uma mulher, Dona Odete, sozinha, com o valor da aposentadoria dela, ela fazia algumas marmitex e entregava nas ruas, sozinha, ela. Aí as pessoas passavam pela avenida, viam ela fazendo aquilo, nossa, aquela senhora fazendo, que gesto lindo, puxa, eu preciso fazer isso. E ela, Dona Odete, a senhora é Dona Odete? Sim, tá, mora ali, tá, ela mora pertinho. Posso ajudar a senhora? Posso fazer? Pode, claro, eu preciso de ajuda. Hoje se chama Instituto Sopa. Tem até esportistas. Gabriel Medina ajuda. Olha o que virou aquele ato daquela mulher. Ela estimulou outras pessoas. O que foi multiplicado foi a ação do bem que foi multiplicada. A ação do bem. E tudo que um tem, um divide, se junta e mata a fome de todos. Então, meus irmãos, o Cristo nos deixou coisas maravilhosas para que nós colocássemos em nossa vida, norteando os nossos passos e nos ajudando a encontrar o caminho que nos leva à felicidade. Se hoje nós estamos aqui, é porque nós estamos sedentos de transformação. E esse alimento espiritual do Cristo nos garante isso. A nossa transformação. Não só em palavras, mas principalmente em gestos, em atitudes, na prática. Como Ele queria que os seus discípulos fizessem naquele momento. Não deixamos de lado nenhum sofredor, mas ajudando quem nós encontrarmos. Então, essa transformação é que nos
garante a felicidade permanente, a felicidade verdadeira, a felicidade futura. Que a paz de Jesus envolva todos vocês em muita luz e que vocês sejam, todos nós, a cada dia mais, inspirados pela força desse Mestre maravilhoso e as suas lições. Fiquem em paz, que Jesus os abençoe.